Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec. O meu nome é Neima Kelly e hoje nós vamos falar sobre a fé sincera e verdadeira. Pois bem, a fé é algo que acompanha o indivíduo desde o início da sua existência. Os povos mais primitivos já tinham um relacionamento de fé, um relacionamento de crença com a sua divindade. Tanto é que esses povos mais primitivos tinham seus cultos a deidades, porque não compreendendo os fenômenos naturais, não compreendendo e, portanto, não controlando tais fenômenos, esses indivíduos buscavam a sua fé, ou seja, buscavam a sua proteção, buscavam o auxílio com as divindades. Então, os seres humanos mais primitivos tinham divindades, por exemplo, relacionadas à fertilidade de suas lavouras. Tinham divindades relacionadas, por exemplo, à caça, na esperança de que a caça fosse bem sucedida. E assim, várias divindades, cada uma delas relacionada a um fenômeno da natureza que não se compreendia até então. Ora, todos os espíritos superiores, e aí nós podemos citar Allan Kardec, Joana de Ângelis, podemos citar Emmanuel e tantos outros que trouxeram variadas explicações sobre a fé para nós, nos trazem a informação de que a fé é inata, ela faz parte do indivíduo, ela é inerente ao indivíduo. E é por isso que ela se apresenta junto da evolução dos seres humanos. A fé faz parte, portanto, da nossa ancestralidade. Pois bem, a cada existência, o ser humano tem as suas experiências, passa por determinadas circunstâncias, e nessas circunstâncias, nessas experiências, esses seres humanos vão desenvolvendo aprendizados. A cada circunstância que surge, a necessidade de resolução de um problema vai fazer com que o indivíduo crie um mecanismo, crie uma técnica, crie um método de superação dessa problemática que surge na sua história. Então, em cada experiência, nós seres humanos, desde o início da nossa história, lá atrás, ainda enquanto seres humanos primitivos, e evoluindo a cada existência, elaborando cada vez mais a nossa inteligência, o nosso livre-arbítrio e a nossa responsabilidade, também elaborou a fé. Em cada existência, em cada circunstância que nós vivemos, nós tivemos um aprendizado que fez com que a nossa fé se tornasse cada vez mais robusta. Essas circunstâncias fizeram com que o indivíduo, utilizando a sua inteligência, criasse métodos para a superação dessa problemática. Toda vez que o indivíduo criou uma forma de superar as circunstâncias nas quais ele estava envolvido, ele desenvolve uma resistência, desenvolve uma capacidade, desenvolve uma força mental que vai se impregnando nesse ser à medida que ele vai realizando essas experiências, essas vivências. Isso vai fazer que inconscientemente o espírito guarde em si essas realizações. Então, a cada meta atingida, resultado desse esforço que o ser humano tem para atingimento dessa meta, vai gravar no próprio indivíduo o resultado atingido, vai gravar no indivíduo a capacidade de atingir esse determinado resultado. E isso vai se dar nas mais diversas circunstâncias ao longo da nossa evolução. Com isso, a nossa fé vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais robusta. E aí nós trazemos um conceito que nos é exposto por Allan Kardec no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado A Fé Transporta Montanhas.
Nesse capítulo em especial, Allan Kardec faz um estudo bastante aprofundado sobre a fé e traz para a gente vários conceitos que nos auxiliam a compreendê-la melhor. Um desses conceitos é justamente quando Allan Kardec diferencia a fé robusta da fé vacilante. E o que ele vai chamar de fé robusta? Ele vai dizer que a fé robusta é aquela que dá ao indivíduo a perseverança, que dá energia e que dá os recursos de que esse indivíduo necessita para atingir a meta, para atingir o objetivo visado. Então, para Allan Kardec, a fé robusta é aquela fé que possui 3 características. A primeira dessas características da fé robusta é a perseverança. Mas o que é perseverança? Perseverar é o ato de persistir, é o ato de se manter em marcha, de não desistir daquilo que se almeja. Por exemplo, imaginemos que nós temos o objetivo de chegar a uma determinada cidade. Essa cidade fica a uma determinada distância que é um pouco longa. No entanto, a partir do momento que nós nos colocamos em movimento em direção àquela cidade, nós pegamos um carro, um ônibus, um avião ou um trem, seja lá qual o recurso que nós escolhemos para essa jornada, a partir do momento que nós nos utilizamos desse recurso e nos colocamos em movimento, o que vai acontecer, como certeza lógica, é de que o indivíduo vai chegar a essa cidade. Vejam bem, se não tiver nenhum imprevisto no caminho, se nada acontecer que desvie o objetivo, que desvie a meta, só existe um resultado lógico possível, que é o indivíduo chegar na cidade. Então, se eu quero chegar numa determinada cidade, me coloque em movimento. E o que é me colocar em movimento? É me dirigir a essa cidade. Por exemplo, me movimentar 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, caminhar 1 passo, 2 passos, 3 passos na direção daquela cidade. Isso significa que a cada quilômetro ou a cada passo que eu caminho em direção àquela cidade, eu vou estar 1 quilômetro ou 1 passo mais próximo daquela cidade. Ou seja, quanto mais eu me mantenho caminhando, quanto mais eu me mantenho perseverante, à medida que eu mantenho essa constância na minha caminhada, o objetivo lógico é que eu vou chegar a determinada cidade. Portanto, a ideia de fé robusta, trazida por Allan Kardec, nos diz que, uma vez que a gente tem um determinado objetivo, e aí não pode ser qualquer objetivo, tem que ser um objetivo verdadeiro, segundo os propósitos de cada um. Algo bom para a criatura, algo que se traduza em crescimento para esse indivíduo. Então, à medida que nós nos colocamos em movimento em direção a um objetivo, a lógica é que nós vamos chegar a esse objetivo. Não importa aqui quanto tempo vai levar para nós realizarmos essa empreitada. O que importa aqui é mantermos a perseverança, mantermos a constância na direção do objetivo que o indivíduo está almejando no momento. Portanto, o resultado é atingir a meta. Então, Allan Kardec fala que uma fé, para ser robusta, é aquela que nos dá a perseverança. Além disso, uma fé, para ser robusta, ela é aquela fé que nos dá energia. O que é energia? É o vigor, é a vontade, é a forma como nós nos colocamos na nossa caminhada. Significa querer caminhar e não apenas caminhar. Se a gente caminha porque não existe outra forma de levar a vida, a gente tem que ir para frente, aquele que tropeça caminha para frente de qualquer jeito, nós vamos estar caminhando. Mas a partir do momento que a gente faz isso consciente, com energia,
com vontade, com o querer estar caminhando, com o querer estar se dirigindo, vai fazer com que a nossa meta seja atingida de forma mais segura, seja atingida com uma certeza de que nós vamos chegar até lá. E a terceira característica da fé robusta é os recursos, ou são os recursos que são colocados à disposição do indivíduo para que ele atinja o objetivo que almeja. Então, aquele que se coloca a caminho, que está buscando atingir o objetivo que ele almeja, seja lá qual for esse objetivo, mas que seja um objetivo que se traduza em progresso para o indivíduo, os recursos vão surgir no seu caminho. Então, essa fé robusta, colocada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquela fé que dá a certeza de o indivíduo obter aquilo que almeja, chegar no seu destino, seja lá qual for o seu destino. Por exemplo, pode ser o nosso progresso, a nossa evolução, a reforma íntima de cada indivíduo. Então, a gente vai utilizar dos recursos à disposição e caminhar um pouquinho a cada dia para que a gente se torne cada vez mais espíritos com uma bagagem muito maior em termos de conteúdo, em termos de informação, em termos de elevação moral e, portanto, espíritos mais elevados, mais nobres. Pois bem, nós falamos aqui da fé robusta, mas Allan Kardec fala que a fé pode ser robusta ou pode ser vacilante. E se a fé robusta é essa que nos dá a certeza de que se nós estamos caminhando, se nós estamos buscando, nós vamos atingir o nosso objetivo, a fé vacilante vai ser exatamente o oposto. É aquela fé onde o indivíduo não tem a certeza de chegar no objetivo final. É aquela fé onde o indivíduo não tem a crença de que vai obter aquilo que tanto deseja obter. É uma fé carregada por incertezas, é uma fé carregada por dúvidas de si mesmo. Então, se a fé que é robusta vai fazer com que o indivíduo se mantenha caminhando e, portanto, se ele está caminhando, ele vai chegar onde ele precisa chegar, a fé vacilante é aquela que ou desiste no meio do caminho, porque o indivíduo acha que não vai chegar, ou ele sequer se coloca em movimento, justamente por não conseguir contemplar em seu pensamento, em sua mente, que ele pode e que ele vai atingir os objetivos. É bem interessante que aqui Allan Kardec usa uma expressão. Ele fala que a fé robusta, essa fé confiante, essa fé que nos dá a certeza de atingirmos o objetivo, dá ao indivíduo uma lucidez, é uma lucidez especial. Porque se eu determino um objetivo para a minha vida, para a minha existência, se eu busco os recursos, se eu me coloco à disposição, se eu me coloco encaminhada para chegar nesse objetivo, eu consigo entrever no pensamento, eu consigo antecipar a realização almejada. Então a gente consegue se imaginar realizando isso. Como o exemplo que nós utilizamos de uma viagem em uma determinada cidade, a gente poderia dizer aqui que o indivíduo, ele consegue se imaginar nessa cidade. Ele consegue criar no seu pensamento imagens, por exemplo, indo a um restaurante, conhecendo determinados pontos dessa cidade, revendo parentes ou amigos que moram nessa cidade e assim sucessivamente. A gente consegue imaginar a coisa realizada. A gente tem um objetivo e esse objetivo ele é real. E a gente consegue imaginar esse objetivo na nossa casa mental. Se existe algo que nós não acreditamos, se ele não faz parte da nossa crença pessoal de que nós poderíamos chegar a esse resultado, dificilmente a gente vai conseguir criar imagens e antecipar pelo pensamento esse objetivo sendo realizado. Fica difícil para o indivíduo imaginar-se vivenciando aquele objetivo. Mas, no entanto, quando a sua fé é robusta, ele sim consegue fazer isso. Bom, e aí
há um questionamento muito interessante. Por que algumas pessoas não conseguem atingir a fé, ou não conseguem adquirir a fé, ou não conseguem desenvolver essa fé? E existem várias respostas aqui extremamente interessantes. Uma delas, por exemplo, é simplesmente o descaso. A pessoa leva a vida da forma que der, ela não torna consciente os seus desejos e, portanto, as suas decisões e caminha ao sabor do vento, como nós poderíamos dizer. Ela não é senhora de si mesma. Esse indivíduo, essa pessoa, não toma as rédeas da sua vida e permite simplesmente que sua vida continue caminhando. Ela tem descaso pelas circunstâncias e, portanto, ela tem descaso pela própria fé. Mas existe um segundo grupo de indivíduos que são aqueles que têm medo de ter que mudar a si mesmo, mudar os hábitos. É uma pessoa, são indivíduos que já estão acomodados, acostumados na forma como levam a vida e receiam que talvez, se eles tivessem novos descobrimentos para sua vida, novas informações, ele teria que com isso automaticamente mudar a forma como vive. E isso para alguns pode não parecer, mas para muitas pessoas é algo extremamente assustador. Ter que mudar a forma como encara a vida, mudar seus paradigmas, mudar suas crenças individuais. Para muitas pessoas isso é assustador. E nós temos um terceiro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas orgulhosas. Quem é orgulhoso? É aquele que se considera acima dos demais, que se considera autossuficiente e que, portanto, ter uma fé, para esse indivíduo, significaria ter que colocar-se, curvar-se diante de outro ser. No caso da fé, ter que curvar-se diante de Deus. Ora, se nós seres humanos não temos condição de controlar todos os aspectos da nossa vida, por que nós mantemos esse nível de orgulho a tal ponto de desconsiderar nas nossas existências a existência, a presença de um ser que quer para nós nada mais do que o amor e que a felicidade? Então nós temos esses três grupos de pessoas que são resistentes à fé. Algumas pessoas apenas por descaso, algumas por medo e outras por orgulho. Pois bem, continuando nesse entendimento sobre a fé, a gente já consegue dizer aqui que à medida que a gente aumenta a nossa compreensão das coisas à nossa volta, a gente desenvolve a nossa fé. Portanto, a fé, ela é adquirida. Mas no começo, eu comentei que a fé ela é inerente ao ser humano. Ela é natural. A fé não é uma construção da cultura ou da educação. Ela é natural, faz parte do indivíduo. Todo indivíduo, mais cedo ou mais tarde, vai desenvolver a sua fé de cada vez mais, de forma mais elaborada. No entanto, a partir do momento que a gente utiliza a nossa consciência, a gente desenvolve a nossa fé em plenitude e a fé se torna a parte ativa da vida de todos os seres humanos. A partir do momento que a gente tem a compreensão de que a fé é uma confiança, é a certeza de obter o resultado que buscamos, a nossa vida passa a ser um reflexo dessa crença. E, portanto, como resultado, esse indivíduo vai estar cada vez mais buscando coisas nobres, buscando coisas elevadas, porque a fé verdadeira, a fé quando ela é sincera, ela estimula o indivíduo para que ele continue perseverante. A fé quando é sincera, ela faz com que o indivíduo tenha certeza de que ele vai obter os objetivos, desde que esses objetivos sejam voltados para o bem, para o bom, tanto do indivíduo quanto do progresso. Não adianta a gente ter como objetivo resultados negativos para nossas vidas e, portanto, querer obter os resultados a partir daí
sendo que é algo que não faz sentido com os desejos reais de toda criatura, que é estar nessa busca pelo novo, estar nessa busca por aquilo que vai fazer com que o indivíduo se torne cada vez melhor. E quando nós desenvolvemos essa consciência, quando nós desenvolvemos essa capacidade de raciocinar, de utilizar a razão a nosso benefício, aí sim se desenvolvem todos os elementos nobres, todas as potencialidades que nós indivíduos temos, porque todas essas potencialidades nos foram dadas por Deus na nossa criação. Elas já são parte de nós e que precisam apenas desabrochar. Então a fé, ela é como uma porta que se abre. E a partir do momento que a fé começa a ser desenvolvida com consciência, essa porta vai se abrir cada vez mais. E cada vez mais as potencialidades vão sendo desenvolvidas. E é por isso que Allan Kardec vai trazer mais um conceito importante para nós, que é a fé raciocinada. Isso porque ao longo da nossa história, ao longo da evolução da humanidade, a fé muitas vezes foi essa fé cega. Foi uma fé que simplesmente se exige que o indivíduo acredite, mas que não dá fundamento, que não dá uma base sólida para que o indivíduo realmente coloque nisso a sua fé. Dogmas, sistemas, várias crenças possuem no seu conjunto dogmas baseados numa fé sem questionamentos. No entanto, a doutrina espírita vem fazer justamente o contrário. Ela vem trazer a ideia de que a nossa fé tem que ser baseada numa crença, tem que ser baseada numa certeza, baseada na própria experiência do ser humano, na própria experiência dos indivíduos, que, à medida que vão vivendo circunstâncias da sua vida, vão, portanto, desenvolvendo os mecanismos de resolução para atingir os objetivos almejados. Então, cada vez que o indivíduo, a partir da sua própria experiência, atinge um objetivo, ele vai fortalecendo a sua fé. E essa fé, ela caminha lado a lado com a ciência, porque a fé que é sincera, a fé que é verdadeira, é baseada nas verdades espirituais e não em dogmas e não em crenças isoladas, seja de um grupo, seja de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. A fé sincera e verdadeira é baseada nas verdades espirituais. A ciência, por sua vez, busca o quê? Descobrir a verdade. E se a ciência busca descobrir a verdade, mais cedo ou mais tarde, a ciência, na sua busca da verdade, vai encontrar a fé, que é baseada na verdade. Portanto, a lógica é de que a nossa fé tem sim que ser aliada à razão, a nossa capacidade de fazer questionamentos, a nossa capacidade de analisar, de ter senso crítico diante das coisas, porque é preciso que o indivíduo compreenda, e quanto mais o indivíduo compreende, mais ele vai ter elementos que serão necessários e que serão suficientes para a realização dos seus empreendimentos. Então a fé, aquela fé que é robusta, que não é vacilante, portanto, é uma fé que é confiante. É uma fé que tem a certeza de chegar ao objetivo final, porque ela é baseada na perseverança, na ideia que a gente, mantendo a constância, mantendo a nossa persistência, nós vamos atingir os objetivos. É uma fé baseada na perseverança, é uma fé baseada na energia, no vigor, na vontade. É uma fé que traz para o indivíduo todos os recursos de que precisa. É essa fé que se desenvolve ao longo das nossas encarnações e que vai fazer, uma vez que, tendo a certeza de chegar ao objetivo, desenvolver em cada um de nós a calma, a paciência, a serenidade. Porque se a gente acredita que o objetivo é o resultado lógico da nossa perseverança, então não faz sentido nenhum outro resultado para a realização de vida de todos os indivíduos.
Portanto, compreender o que é a fé nos auxilia na nossa vivência cotidiana, auxilia para que a gente coloque na nossa caminhada objetivos nobres, objetivos elevados que vão fazer com que a gente desenvolva cada vez mais a fé. Quanto mais então nós colocarmos a fé em prática por meio dessas características que representam a fé, mais ela se tornará robusta, maior será a crença do indivíduo nos objetivos, maior será a crença dos indivíduos em Deus, que é exatamente quem inspira a fé em cada um de nós. Então a fé faz com que nós nos liguemos com a nossa divindade, que nós nos liguemos com Deus, e o resultado vai ser a busca de cada um de nós para objetivos que sejam, portanto, nobres e elevados. Em momentos de dificuldade, portanto, a fé nos auxilia a ser resistentes. A fé nos auxilia a ter a força de que necessitamos para enfrentar e superar os obstáculos da vida. Então, nós deixamos aqui para cada um que está ouvindo a ideia que a doutrina espírita nos traz de que a fé faz parte de nós. Todos nós temos a fé na nossa vida, como espírito imortais que somos. No entanto, tendo a consciência dessa fé, nós teremos a capacidade de vivê-la em plenitude, utilizando todos os recursos da nossa mente a nosso favor. Isso vai fazer com que a gente obtenha todos os objetivos, todos os recursos, todos os desejos que envolvem os indivíduos possam ser conquistados. Portanto, desejamos a todos nós que possamos desenvolver a nossa fé, mas não qualquer fé, a fé robusta, a fé sincera, a fé que é confiante e que se baseia num acreditar em nós mesmos, na nossa capacidade, mas principalmente acreditar em Deus, que com sua justiça, com sua bondade, com a sua misericórdia, permite a cada um de nós a vivência, a experiência de que precisamos para desenvolver todas as nossas potencialidades. Sendo assim, eu encerro desejando a todos muita felicidade, muita paz e muita serenidade. Boa noite e muito obrigada a todos.